mas meu preferido, sem dúvida nenhuma, sempre foi o gato, tanto que me lembro de todos que tive desde a infância mais distante. O que sabemos deles inclui o básico, que são caçadores por instinto, ágeis e habilidosos. São tidos como independentes e, se não são tratados bem, não hesitam em achar outro lar. Muitas expressões cotidianas é relacionada a esse animal, como por exemplo, quando um goleiro é ágil, logo se fala que ele pula como um gato, ele tem reflexo como um felino. Quando algum homem ou mulher chama a atenção pela beleza física, logo se dá o apelido de gato ou gata, ou a sua elegância e porte charmoso. Alguém que escapa de um acidente já se diz que tem 7 vidas, como um gato. Outra ideia básica é que eles espantam os ratos e os caçam. Antigamente, para os felinos era uma necessidade alimentar. Hoje é mais um instinto, porque crescem acostumados a comerem ração. Porém, sempre ouvi dizer que as fêmeas são mais ativas no ato de devorar ratos e camundongos do que os gatos machos. Eis aqui a minha gata Shakira, de 8 meses. Ela é muito amorosa e ativa. Este vídeo é para todos os amantes dos felinos e sobre suas características descobertas em estudos recentes. E o começo dessa história é lá atrás, de seus ancestrais, os grandes felinos. O primeiro, estudos apontam que todos os gatos domésticos atuais descendem de uma única espécie ancestral, o Felis silvestre, ou gato da Líbia, que habita o Oriente Médio. Mas ainda há um ancestral mais antigo, que foi o Lyncetus, que viveu há 34 milhões de anos atrás. É deste que surgiu o gato da Líbia, sendo a espécie mais antiga. E daí surgiu as outras famílias, as panteras, onças, leopardos, linces, leões, tigres. Existem hoje 41 espécies felídeas pelo mundo. Quando o gato doméstico surgiu? No Oriente Médio, berço dos primeiros agrupamentos humanos da história, de 10 a 12 mil anos atrás, atraíram esses felinos gradualmente, e ocupado por isso, ele mesmo, o rato. Os roedores que comiam as reservas de rações traziam doenças e prosperavam no lixo. E sempre foi uma dor de cabeça. Aí entra o gato no jogo. E ele logo viu naqueles agrupamentos humanos a chance de obter alimento fácil e abundante. E quando percebemos esse aliado antes furtivo e selvagem, começamos a criá-los desde filhotes. Aí nasceu o gato doméstico. No Antigo Egito, inclusive, o felino era considerado um ser que atraía proteção e sorte ao lar. E existem relatos da época que mostram os gatos em focinheiras e coleiras. Eles eram tão venerados que se condenava à morte caso alguém matasse um, e ganharam até uma representação divina na figura da deusa Bubastis. Na invasão persa do Egito, o imperador Cambises II, imperador persa, ordenou que se usasse felinos nos escudos de alguns soldados, isso para inibir os egípcios, sabedor do respeito destes para com esses animais. Os felinos se espalharam pelo mundo, acompanhando as pessoas. Na China se considerava como guardiões das tradições e símbolos de boa sorte, e com a intensificação das navegações, eram mantidos nos navios como combatentes aos ratos. Desse modo, aportaram nas Américas, com os espanhóis e portugueses. O pior momento. Mas houve uma época negra para nossos amigos felinos, a Idade Média Europeia. Se na antiguidade esses bichanos eram endeusados no Egito e tidos como símbolo de boa sorte na antiga China e na Roma pagã, tudo isso mudou com a queda romana e o avanço da sociedade medieval, mergulhada na extrema ignorância religiosa e o medo supersticioso do mal, dos demônios e das bruxas. As velhas mulheres que moravam sozinhas nas florestas e tinham amplo conhecimento de ervas, criavam seus gatos, mas essas mulheres foram perseguidas, como outras, por simples acusações infundadas. Junto disso tudo, os gatos foram implicados em serem emissários do demônio, e o gato preto
era o mais visado e perseguido. Enquanto a população felina caía na Europa drasticamente e com a chegada da peste negra trazida pelos ratos, tudo virou um caos. A ausência dos gatos não determinou a disseminação da peste, mas ajudou e muito. Os tempos dessa ignorância, felizmente, foram se passando. Mas mesmo no século XX, ver um gato preto numa encruzilhada era sinal de má sorte, de agouro, resquícios daquela crença estúpida da época medieval. Esse animal espetacular. Nunca se estudou os felinos como fizeram com os cães, então ainda é um processo de conhecimento ainda em curso e de muitas descobertas. Em média, passam 2/3 do dia dormindo. Significa que, em 9 anos de vida, está acordado apenas 3. Gatos não gostam de doce. Eles emitem 100 sons diferentes e seu ronronar é uma forma de pedir acolhimento e carinho para você. Eles são por volta de 500 milhões no mundo todo e estão divididos em 40 raças distintas. O gato doméstico mais antigo foi encontrado em uma sepultura no Chipre. Segundo uma lenda hebraica, Noé rezou a Deus para proteger a comida dos ratos. Então Deus fez um leão espirrar, e desse espirro nasceu o gato, o inimigo natural dos ratos. Se a audição de um cão é o dobro do ser humano, a dos gatos o superam acima de 2/8 de frequência. Ou seja, eles escutam mais do que nós e mais que os cães ainda. Eles saltam 5 vezes a sua altura. Conseguem correr 49 km num pique rápido. São territorialistas, daí as brigas homéricas. Marcam sua área com urina, e roçando nos móveis e nas pernas das pessoas. As gatas costumam ser mais territoriais que os machos. Quando um gato da família no Antigo Egito morria, todos os membros raspavam as sobrancelhas em sinal de luto. As raças mais populares são a persa, o Maine Coon, a siamesa. A de porte menor é a Singapura e a maior é o Maine Coon. Os bigodes são sua antena e senso espacial e tem 12 em cada lado da face. A visão deles é esférica, superior aos humanos, porém não consegue captar as cores tão bem quanto a gente. E acredita-se que os tons verdes enxerguem de forma avermelhadas. A coluna do gato é extremamente flexível, com 53 vértebras e que permite se virar no ar. Por isso o gato sempre cai em pé. A média de vida pode chegar a 20 anos, o que equivale aos 100 anos de nós humanos. Estudos recentes indicam que existe uma redução de 30% de perigo de infarto e estresse em pessoas que possuem o gato como animal de estimação. A expectativa de vida de um gato de rua é de apenas 3 anos. Os gatos são mais ativos pouco antes do amanhecer e do anoitecer, por isso é chamado de hábitos crepusculares. Eles gostam de lugares altos para terem uma visão mais ampla ao seu redor. Se apegam aos mesmos lugares e não gostam de mudanças em sua rotina. Os gatos na cultura pop. Do século XX para cá, os gatos ganharam relevância especial por sua integração no meio social humano, não por serem representantes de alguma divindade como na antiguidade, por exemplo, e nem pelo puro estigma de portar algum mal como na Idade Média. A arte e o cinema inseriu esse animal num novo contexto, o artístico. Nos anos 1930 fazia sucesso os primeiros desenhos, e dentre eles havia o Gato Félix. Nos anos 1960, a dupla Tom e Jerry, animação criada por Hanna-Barbera, divertia a criançada na TV. E outros exemplos, como Hello Kitty, Frajola, Garfield, o Gato de Botas, o Manda-Chuvas e os Thundercats.
No cinema logo vem à mente a figura da mulher gato, sensual, elegante, astuta e perigosa. Mas temos outras aparições felinas, como o gato Jones no filme Alien, O Oitavo Passageiro, de 1979. O Sr. Bigglesworth, fiel companheiro do vilão Dr. Evil. Em Abracadabra temos o emblemático gatinho Thackeray, Binks, que era amaldiçoado e imortal. E o icônico e aterrorizante gato do filme Cemitério Maldito, de Stephen King, que rendeu muitos sustos na época. Gatos nacionais. O gato de pelo curto do Brasil é descendente do gato bravo trazido pelos portugueses durante a colonização. O gato de pelo curto inglês é uma raça britânica antiga de pelagem cinza e olhos acobreados. O gato siamês, como o nome diz, é originário do Sião, antigo nome da atual Tailândia. Os siameses só foram conhecidos aqui no Ocidente a partir do século XIX. Na Turquia nasceu a conhecida raça Angorá, de um possível cruzamento de um gato selvagem e o gato Pallas. De focinho achatado e muita pelagem surgiu no Irã, no século XVII, o conhecido gato persa. Da Rússia temos o gato azul russo originário do extremo norte e Escandinávia, que tem uma pelagem azul prateada. O gato romano traça sua linha de existência desde a época dos imperadores romanos e tem o pelo curto, tamanho mediano e cabeça redonda. Pode viver até 16 anos. O futuro. Há 30, 40 anos atrás, os gatos eram alimentados com sobras de comida, e só o rico levava ao veterinário seus gatos. Eles davam ração. Havia muita crueldade para com eles nas ruas. As crianças costumavam atirar pedras com estilingues, assim como faziam com os pardais. Mas isso foi se modificando à medida que se foi tendo uma consciência mais forte sobre os direitos dos animais, e se atualmente, de modo geral, os cuidados e uma infinidade de produtos feitos para o seu bem-estar está progredindo o que o futuro lhes reserva. O aumento da popularidade dos gatos certamente impulsionará o crescimento do mercado pet voltado a eles, e com a evolução da medicina veterinária, muitas doenças poderão ser reprimidas antes mesmo de se manifestarem, e até transplantes de órgãos, que já é uma realidade nos Estados Unidos. O gato do futuro poderá ter empecilhos com a saúde. Os felinos vivendo mais poderão ter problemas e a obesidade já é uma realidade entre eles. A etologia, ciência que estuda o comportamento animal, focada nos felinos, deve evoluir, e há muito de se desvendar sobre seu comportamento com os seres humanos. O interessante é que, segundo dados de pesquisas, os gatos ultrapassem no futuro, em preferência, o atual lugar que é dos cães. Em países como Estados Unidos, França e Alemanha, eles já são maioria, e aqui no Brasil a expectativa é que ultrapasse os caninos em 15 ou 20 anos. O futuro é dos gatos, esse animal tido como místico, portador de boa sorte e que está conquistando cada vez mais espaço nos lares humanos. Na Turquia, por exemplo, e em Istambul, andam pelas ruas livremente, protegidos e cuidados por toda a comunidade. Quem pensa que os gatos são ausentes e não criam vínculo nenhum com o ser humano, não os conhece ou não lhes dão a devida atenção. Eles podem ser amigos tão leais quanto os cães, e disso podem ter certeza absoluta. Olá, gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo foi para os amantes dos gatos, que como eu, adoram esses bichos. E, como eu disse sobre a mudança da mentalidade das pessoas sobre os gatos, deu para perceber aí no vídeo que, através da história, eles foram tratados de diversas formas.
endeusados, como no Egito Antigo, e odiados, como na Idade Média, estigmatizados, né? E eu tenho uma história pessoal do meu avô. Lembro-me que ele contava pra gente, quando a gente era bem novo, que quando uma gata dava cria, quer dizer, ficava prenha, eles, para não criá-los, né, essa ninhada, simplesmente pegavam a gata, ele falou isso pra mim, e afogava, enchia um tanque de aqueles antigos de lavar roupa, e afogava a gata no tanque. Ou então colocava ela num saco, enchia de pedra e jogava num rio que tinha perto da casa onde eles moravam. E a gente, já na época, já ficava horrorizado com essas coisas. Mas para ele era um procedimento normal. A mentalidade na época dele era isso. Era desse jeito. Graças a Deus, hoje em dia, a cabeça está um pouco mais evoluída, né, nesse aspecto. Se bem que a gente sabe que tem muitos casos de distratos aí contra os animais, mas eu acho que tende a melhorar. A melhora é sentida desde a minha época de criança e desde a época do meu avô, aí como eu falei, e a gente também, na nossa época, mesma época aí que meu avô disse isso pra gente, minha mãe, ela tinha o costume, quando a gata dava cria, ficava prenha, ela pegava, ou dava cria também, ela pegava e deixava a gata e os gatinhos, ou só os gatinhos, num outro bairro, num lugar bem longe, né? É o que se caracteriza no abandono, onde a gente vê na internet muita gente largando os animais aí de carro, e isso realmente era uma prática, infelizmente. E minha gata, né, a Shakira, ela tá prenha, então ela foi eternizada nesse vídeo que ela aparece no começo e no finzinho. Enquanto a internet existir, Shakira tá eternizada aí no vídeo. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, e a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!